E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula da playlist de bioestatística. Nessa videoaula eu quero trazer para vocês o que é a estatística como área de conhecimento. A gente vai dar uma olhada sobre a importância da estatística e como que a gente consegue utilizar-se do conhecimento estatístico para elucidação de várias questões dentro de pesquisa na área de biológicas. E, sobretudo, eu quero trazer nessa primeira videoaula um processo de discussão histórica e motivacional para vocês entenderem o porquê que a estatística é tão importante dentro das ciências, beleza? Então vamos lá. Bem, quando a gente discute e traz a definição do que é estatística, classicamente ela nos é trazida como uma ciência que vai abranger métodos e, por sua vez, para além desses métodos, ela vai estar associada com procedimentos de coleta, classificação e descrição de uma série de vários dados. E, por sua vez, essa conjuntura de vários elementos vai acarretar numa análise. E a partir dessa análise a gente consegue fazer algumas inferências se determinado processo vai de acordo ou não com uma determinada hipótese, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto de pesquisa científica. E aí, trazendo agora a estatística de maneira aplicada às ciências da vida, a gente vai ter a bioestatística. Então, quando se comenta de bioestatística, nada mais é do que trazer os elementos aí da estatística, todo esse conjunto de procedimentos de coleta, de classificação, de análise, para uma situação agora na qual a gente vai estar discutindo processos associados com ciências da vida, certo? Mas se a gente trouxer de maneira mais refinada, e eu quero trazer aqui essa discussão para vocês, o que é a bendita da estatística, né? Porque falou de estatística, o pessoal já começa a ficar com os pelos em pé, com medo, dá dor de barriga e etc, né? É uma ciência complexa? De fato é, pessoal, mas não é um bicho de sete cabeças e também não é uma coisa impossível de ser aprendida. Exige, claro, que vocês exercitem muito os conceitos e sedimente eles e saibam do que você está lendo, do que você está fazendo ali na sua análise. E nesse sentido, a estatística ela pode ser conceituada como um conjunto de ferramentas que vai permitir que nós consigamos coletar dados, organizar esses dados, descrever esses dados, analisar esses dados e, por fim, interpretá-los. Então, a ideia central é que, a partir das ferramentas estatísticas, nós consigamos, desde a coleta até a interpretação de uma série de vários dados. E essa interpretação é muito importante porque as informações à nossa volta e etc. dependem desse conjunto de elementos que é justamente fazer essa coleta, organização, interpretação e análise, para que nós consigamos, a partir disso, fazer uma tomada de decisão. E aí você deve estar se perguntando, pô, professor, mas como que a gente utilizaria de fato isso? Então vamos supor que, hipoteticamente, você consiga, ao longo de uma semana, sair em diferentes horários da sua casa para utilizar-se de transporte público. E a partir disso, você tem algumas variáveis associadas, como, por exemplo, o tempo de espera para você pegar um ônibus ou um metrô, por exemplo, as condições do tempo, então as condições do tempo, se é mais frio, mais quente, chuvoso ou não, pode influenciar a quantidade de pessoas em determinada faixa horária, etc. E a partir dessa situação que eu estou expondo a vocês, você consegue fazer justamente uma catalogação desses dados, de maneira a qual você consegue interpretar, por exemplo, qual que seria o melhor horário para você tomar o ônibus ou o metrô, por exemplo, e chegar a tempo no seu compromisso. Claro que dentro das ciências da vida, na hora que você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa científica, utilizando-se de um modelo animal clássico, como camundongos ou ratos, ou modelos alternativos, como, por exemplo, cultura de células, zebrafish, artêmias e etc., tu consegue, mediante uma série de vários experimentos, fazer a catalogação desses dados e, a partir disso, fazer a análise e a interpretação deles, certo? Posto isto, eu só queria trazer um breve conceito mais geral e eu quero agora trazer fofocas, porque fofocas são polêmicas, né? Então, quando a gente fala de estatística, a origem ela vai estar lá
associadas aos primórdios da humanidade. Então, desde a antiguidade clássica, então, por exemplo, Grécia, Roma e etc., nós conseguimos já encontrar elementos associados à estatística. E a gente vai ver que o desenvolvimento da estatística ela está diretamente atrelada com a evolução do conhecimento humano. Então, veremos que ao longo da história humana, a estatística como área de conhecimento ela vai evoluindo, beleza? Então, vamos começar aqui a fofoca. Bem, quando a gente pensa, por exemplo, nos egípcios, nos mesopotâmios, nos persas, nas antiguidades, nos povos originários aqui das Américas, como astecas, maias, os incas, né, as civilizações pré-colombianas, a gente já encontra alguns relatos, por exemplo, de alguns registros em tábuas, hieroglifos, até mesmo nas pirâmides a gente encontra aí algumas gravuras que estão associados justamente com a anotação de tudo aquilo que você possa imaginar, meus amores, do dia a dia dessas populações, dessas civilizações. Então você encontra esses registros que vão justamente nos remontar, nos remeter justamente a todo um histórico de várias situações cotidianas aí dessas populações. E aí, trazendo agora o rolê para um viés mais religioso, a gente encontra, por exemplo, as escrituras sagradas, como, por exemplo, Confúcio, que é o livro sagrado aí dos chineses, ele já falava de alguns processos de censos que eram realizados antes de Cristo. E aí, nas escrituras cristãs, como, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, a gente encontra alguns relatos, como, por exemplo, no Antigo Testamento, tem-se aí uma passagem em Êxodo, acho 30, se não me falha a memória, que o Moisés, aquele tiozinho lá dos 10 mandamentos, ele recebeu uma ordem de fazer o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel. Já no Novo Testamento, para vocês terem noção, tem a história dos pais de JC. JC, para quem não conhece, é o Jesus Cristo, né? E os pais de Jesus Cristo, como José e Maria, eles se dirigiam à sua cidade natal, se não me falei a memória, é Belém, né? Para fazer aí o recenseamento. Tem, por exemplo, aqui também relatos lá nos gregos e nos romanos que faziam censos regulares. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que tu tá falando desse rolê? Porque a prática de recenseamento era extremamente corriqueira na história antiga. E a finalidade desses censos, recenseamentos, estavam diretamente atrelados com as coletas de impostos e com as práticas tanto militares quanto governamentais. O que significa isso aqui de maneira muito simplificada? Esses censos eles meio que direcionavam as práticas governamentais e, sobretudo, a partir desse controle muito refinado de tamanho populacional, os mais diversos governos, aí, como por exemplo o grego, a Grécia, a Roma, etc., conseguiam coletar impostos e fazer aí a organização militar e governamental aí da sua população. Tá? E aí, mais precisamente, agora no século XVII, a gente vai ter uma formalização da estatística, gente. Se liga nesse bafão aqui, ó. Tá vendo esse cara lindo aqui? Lindo, né? Ó. Boy do rolê. Que é Antoine Gobard, é um francês, também denominado aí como Chevalier de Merer. Ele era um jogador profissional francês, velho. E aí se liga na fofoca. Ele ficou encafifado com uma fita chamada Problema da Divisão de Apostas. Era muito comum lá no século XVII jogos de azar, como por exemplo dardos, né? Que você ficava jogando cartas até chegar no número X, uma pontuação X, e quando você alcançasse essa pontuação X, você ganhava, né? Mas, eventualmente, vamos pensar na seguinte situação. Você teve que interromper o jogo por uma situação X, caiu um temporal, teve uma treta e etc. E aí vem a pergunta, quem ia ganhar esse rolê no final das contas, né? E aí o Chevalier de Merer, ele ficou com essa fita na cabeça, ele falou, mano, e agora? Será que é a pessoa que estava com mais pontos até aquele determinado momento? Porque aquela pessoa que está com mais pontos tinha uma maior probabilidade de ganhar e etc. Mas, porém, contudo, todavia, não havia-se, de fato, uma conceituação do que era probabilidade, né?
E aí, o que que o Antonier fez? Ele, o Gobar, apresentou esse rolê para um cara chamado Pascal. Pascal, para quem não sabe, é esse boy lindo aqui, ó. Olha esse olhar sedutor, dando olá para todos vocês aqui do YouTube, que era um físico, matemático, assim, excepcional. Esse cara era genial. Tanto é que tem bastante contribuição dele para matemática, para física e etc, né? E aí o Pascal, mano, ele ficou apaixonado por esse rolê. Ele falou, velho, eu tenho que descobrir a resposta para isso, né? E aí, mais tarde, ele apresentou esse problema, esse desafio, para um outro cara, denominado como Pierre de Fermat. Fermat, para quem não sabe, ele não era físico, nem matemático, nem nada, mas esse cara, com perdão da palavra, era pica, porque o cara era muito inteligente, assim, muito inteligente. Ele era um funcionário público, né? Ele estava associado com processo de inquisição, né? Um bagulho assim bem suavezinho, né? E o Fermat, ele era extremamente treteiro. Tipo, ele gostava de treta e ele gostava de provocar os matemáticos, velho. Ele falava, mano, eu vou criar um axioma, algum teorema aqui e vou desafiar os matemáticos a resolver o rolê, né? E ele tretava mesmo. E tanto Pascal quanto Fermat, eles criaram a teoria da probabilidade, né? A probabilidade é justamente o número de eventos que você tem e as possibilidades que você tem ali, né? Só para vocês saberem uma outra fofoquinha aqui sobre o Fermat, quando ele morreu, ele deixou cerca de 300 eu acho, axiomas e teoremas sem resolução. E o pessoal quebrou a cabeça por mais de 300 anos para resolver isso. Para vocês terem noção, o último teorema dele que conseguiu ser resolvido foi, salvo não me falha a memória, em 1993. Tanto é que foi noticiado no Jornal Nacional, o maior frisson, né? Então o cara era muito bom. E aí, o que acontece? Lá na segunda metade do século XVII, mais precisamente, vai surgir na Alemanha o termo estatística de fato, que deriva aqui do termo latim status, que significa estado, porque a gente vai ver, por exemplo, que boa parte dos primórdios da estatística estavam associados com situações associadas ao estado. Então, taxa de natalidade, mortalidade, de doenças e etc. E aí, mais precisamente, no ano de 1662, esse carinha aqui chamado John Grant, ele publicou informações estatísticas acerca de nascimentos e mortes, e a partir disso, a estatística ela foi se aprimorando, né? Mais precisamente agora, na transição do século XVII para o século XVIII, nós temos aqui, mais preciso, no ano de 1708, o primeiro curso de estatística na Universidade de Jena, lá na Alemanha. E aí, em contrapartida, nós temos alguns nomes célebres aqui nesse processo, como, por exemplo, o Isaac Newton, tá? Que teve aí sua contribuição para a estatística, o Thomas Byers, tá associado aqui com a probabilidade. No século XIX, nós tivemos aqui o desenvolvimento da teoria das probabilidades, a técnica dos mínimos quadrados, que é uma técnica estatística extremamente usual em vários problemas comuns aqui na estatística. E aí surgiu outros caras extremamente importantes, como, por exemplo, o Carl Friedrich Gauss, aquele da curva gaussiana, William Selling Gauss, que criou o teste T-Studet, o Carl Pearson, o Galton, a Florence Nightingale, perdão, gente, que é uma figura bastante importante aqui para os profissionais da enfermagem, tá? No século XIX, a estatística ela se aprimorou, se desenvolveu com uma área extremamente forte e específica, em especial a partir aqui do desenvolvimento da inferência estatística, que é uma metodologia que baseia-se na probabilidade, que tem ampla aplicabilidade aí em várias ciências experimentais, e a gente tem outros nomes aqui, como por exemplo o Box, o Cox, o Hall, o Tucker, e por aí vai, o Fisher, são nomes extremamente importantes aqui, tá? E aí, com o desenvolvimento da estatística, a gente vai ter aí uma série de várias áreas de conhecimento que utilizarão-se, que irão beber dessa fonte, como a demografia, a econometria, a biometria, antropometria, geoestatística, bioestatística, economia, várias ciências que vão utilizar-se aí e vão beber da fonte da estatística, tá?
E, de maneira muito simplificada, a estatística, como área de conhecimento, ela pode ser subdividida em 3 áreas específicas. A estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística. Eu, Wesley, não sou matemático, então eu vou tentar trazer de maneira muito simplificada, muito direta e reta, bem acessível. Peço perdão se não for a melhor aula, mas eu quero trazer para vocês nessa playlist alguns conceitos de estatística descritiva e inferência estatística para que vocês consigam utilizar aí na condução dos experimentos de vocês, tá bom? E é isso. Se você tiver gostado do vídeo, se você tiver achado o conceito e aclamação, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Engaje o canal, então compartilhe com os colegas, veja os demais vídeos, deixe comentários. Se você puder e quiser me seguir lá no Instagram, é um prazer, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, um super beijo e até a nossa próxima aula de bioestatística. Fui!